Receber à tribuna da casa esta noite o nosso irmão, tarefeiro, integrante desta casa, Rogério Rossol, que discorrerá sobre o tema Paternidade Responsável. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Lutero. Que o amor de Jesus esteja nos nossos corações hoje e sempre, e que nós possamos conversar um pouquinho essa noite sobre a questão tão importante que é a família, paternidade, maternidade, e como nós estamos inseridos nisso, a importância disso. É com muita alegria que a gente dá início nessa Semana da Família. Nós temos um grupo aqui chamado Coordenação da Família, e nós trabalhamos constantemente, incessantemente para tratar desse assunto, porque nós consideramos a família a base, é o nosso bem maior. A família que sustenta todas as condições que nós precisamos para que a gente possa evoluir de forma perfeita. Por que reencarnamos? É uma das perguntas que Kardec fez à espiritualidade. E a espiritualidade responde: a reencarnação serve para que os espíritos cheguem à perfeição. E como é que nós reencarnamos? Normalmente nós viemos através da família. E é exatamente esse ponto que a gente precisa conversar. Durante essa semana, como o Lutero já comentou, nós teremos diversas atividades voltadas para esse assunto, culminando no fim de semana que vem com a participação do pessoal de Brasília, da FEB, que vai nos agraciar aí com essas atividades. Mas hoje nós vamos dar uma olhada nessa questão de paternidade. Quando eu falo paternidade, é maternidade também. É só uma questão da palavra, né? E nós nos situarmos no que a doutrina nos explica em relação a essa grande responsabilidade. Como que a doutrina nos traz, de forma resumida, pois para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto de forma mais ampla, nós teríamos que fazer um seminário aqui de uma tarde inteira, com certeza. Como nós temos alguns minutos, vamos tentar resumir isso, né? Então vamos começar do começo. Primeiro, é fato, e a gente já conversa isso há bastante tempo, que nós estamos num período de transição. Nosso planeta está migrando de provas e expiações para o mundo de regeneração. Só que isso não acontece de uma hora para outra, né? Nós não estamos num determinado momento hoje e amanhã nós vamos acordar em outro momento. Não é assim que funciona. Isso leva um certo tempo. E exatamente para que isso aconteça no tempo que precisa, muitas gerações ainda vão ter que vir reencarnando, já mais evoluídos, contribuindo para que isso aconteça. E é exatamente essa questão que nós vamos analisar. Olha ali, ó. Todo mundo lembra que um dia já foi assim, né? Ou nós nascemos velhos já? Todos nós nascemos daquele jeitinho ali, não é? Todos viemos para cá da mesma forma. Isso já identifica como Deus é perfeito e misericordioso. Porque Ele nos dá a chance de retornarmos para cá. E a gente retorna para cá daquele jeitinho ali. Existe alguém que não consegue ter um sentimento bom olhando para uma foto daquelas ali? Um bebezinho? Todos nós viemos para cá desta maneira. E por quê? Todos nós temos da origem simples e ignorantes. E mesmo após milênios de oportunidades reencarnatórias, e o que quer dizer com isso? Que aquele bebezinho ali, ele está no formato do corpo de reinício
da sua vida. Mas o espírito que habita aquele corpinho, ele já está há muito tempo trabalhando na sua evolução. Então, apesar de milênios de oportunidades reencarnatórias, todos nós retornamos para cá frágeis e indefesos. É uma diferença que nós temos muito grande em relação aos outros animais, né? Nós conhecemos alguns animais que nascem, já ficam de pé e começam a se alimentar e já saem saltitando. Nós, se nascermos e nos largarmos num cantinho, o que acontece com a gente? A gente não sobrevive. Aí começa a diferença. Por que nós viemos então numa família? Exatamente porque a gente precisa, desde aquele tamanhinho, os cuidados da nossa família. Porque a gente simplesmente não conseguiria seguir o nosso caminho se nos deixassem de lado. Só que nessa transição de mundo de expiação e provas para a regeneração, estão retornando para cá muitos espíritos que vão contribuir com essa evolução, com essa transformação, que já estão mais elevados. Mas também, em função da misericórdia do Pai, muitos espíritos atrasados estão tendo a mesma oportunidade. E o que a gente diz atrasados? São espíritos que não aproveitaram as reencarnações anteriores na evolução moral necessária. E quando retornam à pátria espiritual e dão-se conta da situação, pedem uma nova oportunidade. Então, para que nós possamos ter essa transição de forma correta e no tempo correto, muitos bons espíritos estão vindo, que vão contribuir com essa regeneração, mas a oportunidade é para todos. E alguns, ainda bem imperfeitos, também estão circulando junto de nós. E é exatamente por isso que a gente tem a sensação de que o mundo está estranho, porque muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Se nós estamos num amanhecer de uma nova era, o que acontece primeiro, né? Quando termina um dia? Nós temos toda uma noite para chegar no amanhecer. E essa noite é bem longa. E durante esse período, muita coisa precisa acontecer. Mas o Pai não esquece de ninguém. Deus dá oportunidade para todos nós. E mesmo aqueles que são imperfeitos e ainda precisam se desenvolver moralmente, intelectualmente, precisaram e muitas vezes pediram, por favor, eles estão tendo a oportunidade de estar junto de nós também. E aí, se esses espíritos chegam ao mundo e não encontram estímulos elevados para a sua evolução, o que acontece? Com características intrínsecas e tendências a corrigir, porque todos nós trazemos a nossa bagagem evolutiva das várias encarnações. Cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós tem uma característica, por todas as questões que nós já passamos, por todas as oportunidades. E se esses espíritos imperfeitos, que muitas vezes pediram essa ajuda, chegam e não encontram aquele estímulo para poder barrar esse tipo de coisa? O que pode acontecer? Podem acabar migrando para a obscuridade. E aí, então, nós começamos a entender a responsabilidade e a necessidade de nós estarmos atentos, nós, em relação aos espíritos que estão retornando dentro da nossa família. Nesse momento que entra a responsabilidade dos pais. Como é bonito a gente ver a evolução da criança, né? Eu, particularmente, acho os momentos mais lindos, assim,
é quando a criança começa a se descobrir, né? Primeiro consegue ficar de pé, depois consegue dar os primeiros passinhos. Aí a gente fica até nervoso quando ele chega perto dos 2 anos ali, não fala nada ainda, né? Só fica né? A gente começa a ficar ansioso em relação àquilo ali. Aí de repente ele fala a primeira palavra e aí quando tu vê não para de falar, né? É um monte de palavra. Aí depois vem os porquês, né? É tanto porquê que a gente nem consegue responder todos eles. E assim vai. E aí a gente vai acompanhando essa evolução. Todos nós passamos por isso, né? A gente nunca queimou etapas, né? Se a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, eles vão dizer, você era assim quando tinha 2 anos, você era assim quando tinha 1 aninho. Todos nós passamos por isso. Só que, exatamente em função dessa evolução e desse período de transformação da criança, é que os pais precisam ficar atentos. Pois, no momento que ela começa a viver em sociedade, começa a frequentar a escolinha, começa a ir para a creche, começa a ir para a escola, a criança começa a trazer as tendências características que ela traz dos vários períodos de evolução dela, que é o que está dizendo ali, né? Que existe a necessidade de se abafar as tendências ruins e estimular as boas. Todos nós temos características boas e ruins, nós sabemos disso. É só nós parar para pensar, fazer uma reflexão de 2 minutos, a gente já vai conseguir identificar aquilo que a gente ainda tem que melhorar muito, não é assim? E na criança, ela está inconsciente em relação a isso. E os pais observam aquelas tendências. E aí que entra a questão importante. Por quê? Porque a criança, ela retorna na reencarnação dela, e existe um período, que a gente comenta aqui, né? O período aproximadamente até os 7 anos, né? Aquele espírito ainda está com o inconsciente bem escondidinho. E ele ainda não demonstrou todas as suas características anteriores. E é exatamente nesse período que ele está mais suscetível a receber as boas coisas, os bons ensinamentos. Do 0 aos 7 anos é o período que a criança está mais fácil de ser moldada, como diz a espiritualidade. É uma arvorezinha pequenininha, se ela está entortando, a gente ainda consegue trazer para o lugar certo. Depois, após os 7, 8 anos, a característica já começa a ficar mais latente. E aí fica um pouco mais difícil. Aí começa a transição. Aí começa a entrada, saindo de criança, passando para a adolescência. E aí, todo mundo sabe como é que é adolescente, né? Mas por que isso, né? Porque ele vai ter toda essa questão das características fulminando ele, além de hormônios e outras coisas. Mas esse período inicial é o que é importante, que a gente consiga então identificar nas nossas crianças para que a gente possa contribuir com elas. Então, necessidade de se abafar as tendências ruins e estimular as boas, garantindo que o espírito que muitas vezes pediu, por favor, para ter essa oportunidade, seja conduzido para a evolução intelectual e moral. E por que a gente insiste nisso? Porque uma coisa que nós temos, e que é a outra questão que mostra a misericórdia divina, é a bênção do esquecimento. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Que nós sabemos inconscientemente muita coisa. Elas até são muito reveladas em sonhos. Mas quando nós estamos aqui, nós não lembramos do que a gente foi em outras vidas. E exatamente isso é uma bênção. Porque se eu me lembrasse que eu pratiquei atos não muito bons em outras existências, e hoje aquele espírito que eu fiz aquilo está dentro da minha família, como é que eu ia me sentir?
E ao contrário também, se por acaso alguém da minha família praticou alguma coisa contra mim. Então nós temos a bênção do esquecimento exatamente para que a gente possa se reorganizar pelo amor. Que nós possamos nos reunir pelo amor. Por isso que nós temos a bênção do esquecimento. Só que aqueles que falharam, quando retornam à esfera espiritual, e eles chegam lá, e nós vamos ver isso, eles identificam isso e dizem: perdi tempo. Posso ter outra chance? E a espiritualidade garante que ele tem essa outra chance. E assim ele retorna. E assim a gente vem e volta, vem e volta. Muitas vezes, tantas quanto forem necessárias, para que a gente atinja o nível que a gente precisa de evolução. Todos estamos em busca da perfeição. Perfeição nós não vamos atingir nunca, né? O único perfeito é o nosso Deus maior. Mas a gente precisa fazer o possível e ajudar a todos aqueles que estão junto de nós a tentar buscar o melhor possível. E aí agora nós vamos então pedir ajuda ali para o Evangelho, né? Que é o nosso livro de cabeceira. Quem me conhece sabe que eu sou chato em relação a isso, né? Porque o Evangelho nos esclarece sempre que nós precisarmos. Sempre que nós tivermos alguma dúvida, alguma tristeza, alguma coisa que está nos machucando ou precisamos ouvir alguma coisa, tenho certeza que se vocês sintonizarem com o Pai numa prece e abrirem o Evangelho, Ele vai lhe esclarecer o que você precisa. É garantido isso. E no Evangelho nós temos lá no capítulo 14, no item 9, né, que é um capítulo extenso, em que Santo Agostinho fala sobre a questão dos pais. Eu captei algumas coisas que são as importantes para nós hoje. Primeiro, quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço. Quando nós estamos na espiritualidade, nós continuamos trabalhando e estudando. Eu tinha um professor do ESD que dizia que lá tem versão do Livro dos Espíritos para ler também. Então, se nós estamos lendo aqui, lá nós vamos ler também. E a gente continua se aperfeiçoando no espaço. Ou permanece estacionário. Eu não quero fazer nada. Até que deseje receber a luz. Por quê? Porque a gente vai começar a ter aquela tristeza, aquela ansiedade, e a gente vai precisar de ajuda. Quem é que assistiu o Nosso Lar aqui? Só para ter uma ideia aqui. Olha só, né? Eu pergunto e acho legal porque está todo mundo já fazendo isso, né? Quando é que André Luiz conseguiu ser ajudado? Quando ele rezou. Ele passou 8 anos no umbral, em estado complicado, até o momento que ele não aguentou mais, né? E aí ele estava deitadinho e começou: Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. Foi quando ele conseguiu abrir o espaço para que os amigos espirituais recolhessem ele. Ou seja, ele estava missionário. Então, nós que estamos aqui nos esclarecendo, nós temos que saber que a gente precisa estar com o pensamento elevado e aproximado do Pai o mais rápido possível, para que a gente possa receber a ajuda o mais rápido possível. E assim vale para todos os espíritos. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Essa questão aqui é fundamental. Compreendei que quando produzis um corpo, nós não criamos espírito do nosso filho. O espírito já existe. Ele está tendo uma oportunidade de retornar. Nós, pais, no momento da concepção, o que a gente entrega para ele? Um corpinho.
E esse corpinho está diretamente relacionado com a programação espiritual. E aí tem um monte de coisa para a gente analisar. Mas, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E aí já começa a responsabilidade. Nós estamos tendo a chance de trazer um espírito de volta para cá, e ele vem para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então, nós temos uma missão, que é o que nós vamos ver depois. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz de sua existência anterior. Todos nós. Apesar de nós nascermos bonitinho daquele jeito, naquela fotinho, nós somos espíritos que trazemos experiências anteriores, boas ou más. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Desde o início a gente já observa as características dos nossos filhos, não observamos isso? A gente percebe como que ele lida com as situações. Quando ele está com um amiguinho, o amiguinho ganha um presente, ele não ganha. Qual a reação dele? Tranquilo, sereno, ou começa a ficar bravo e começa a bater os pés? Pequenas coisas que são as características inerentes aos espíritos que aparecem naquele momento. E nós, pais, temos a responsabilidade de, desde pequenininhos, a gente analisar isso. E não é porque é ruim, é porque precisamos fazer ele evoluir. Nós temos essa responsabilidade. E aí entra a questão da paternidade responsável. Nós temos que observar a nossa família. Nós temos que observar os nossos filhos. E quando a gente fala de família, estamos aqui num contexto geral. Existe hoje um mosaico de famílias. Vale para todos, mesmo na adoção. Quando se adota uma criança, normalmente pequenininha, a gente já consegue observar como é que é aquilo. E se a gente teve aquela oportunidade, a gente conseguiu atingir aquele objetivo de adotar aquela criança, a gente também é responsável. Porque aquilo ali, com certeza, faz parte de uma programação espiritual para que aqueles espíritos se encontrassem. Isso é a beleza divina. Nós temos que ter certeza disso. Livro dos Espíritos, mesma coisa, né? Outro livrinho de cabeceira, né? E aí o Livro dos Espíritos, ele não deixa dúvidas, né? Esta questão 582, né? É a questão que a gente fecha os olhos e lembra dela. Olha a pergunta feita à espiritualidade. Pode-se considerar como missão a paternidade? Pergunta direta e objetiva. Pode-se considerar como missão a paternidade? O que a espiritualidade responde? É, sem contestação, possível, uma verdadeira missão. Ou seja, não está deixando dúvida alguma de que a paternidade é uma missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever, que empenha mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Vocês viram a palavra que está escrita ali? Dirijam. Hoje em dia nós estamos com um problema sério de educação, não é? Educação. Educação
é dentro de casa, gente. Por favor, obrigado. Essas coisas básicas, quem ensinam é os pais. Nós não transferimos educação para os outros, a não ser que os pais faltem. E aí a responsabilidade fica com quem fica cuidando da criança. Mas a educação é responsabilidade dos pais. E hoje nós temos um problema grande de que os pais não conseguem suportar os seus filhos e estão transferindo a educação deles para outras pessoas. Muitas vezes para os professores. Desde quando que escola educa? Escola não educa. Quem educa são os pais. A escola propicia o conhecimento para que aquele serzinho adquira o que ele precise de informação para ele seguir a sua vida. Mas a educação é dentro de casa. É assim que funciona. E é assim que a espiritualidade disse. Nós temos que dirigir os nossos filhos pela senda do bem. E a questão 208, que também é uma pergunta objetiva, né? Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vier a falir no seu desempenho. E por que fala ali tornar-se-ão culpados? A responsabilidade a gente já sabe que existe. Provavelmente nós vamos criar uma questão que nós vamos ter que resolver futuramente. Mas muito mais do que esse culpados, se a gente não consegue fazer com que o nosso filho siga o caminho, e por responsabilidade nossa, nós sabemos bem se a gente está falhando ou não. Agora imaginem se o nosso filho tem algum problema em função dessa minha falta de responsabilidade. Qual é o pai que quer ver o seu filho sofrer? Tem algum pai que quer ver o seu filho sofrer? Não tem, gente. Só que depende de nós que nós façamos isso correr de forma correta. Essa é a importância. E a gente pega a doutrina, solicita para ela o esclarecimento e ela não deixa dúvidas. A responsabilidade que tem a paternidade. Obras póstumas. Aqui Kardec traz muitas coisas. Essa obra é posterior, né? São achados, né, guardados, que a esposa depois compilou e montou esse livro. E na Obras Póstumas ele deixa bem claro, né? Provavelmente ele ia colocar isso se ele não tivesse sido acometido daquela doença e ter desencarnado, né? E na segunda parte, capítulo 28, ele traz: é pela educação mais do que pela instrução, acabamos de falar nisso, né? Que se transformará a humanidade. Então, para que a gente possa transformar a humanidade, depende de nós, família. Depende de nós assumirmos a responsabilidade daquilo que Deus colocou na nossa família, os nossos filhos. E pela educação, a gente fazer aquela transformação que está lá no começo. A gente começar a mudar esse mundo para o mundo de regeneração. Você já ouviu essa frase que as pessoas normalmente querem as coisas e não as suas consequências? Complicado, né? A gente quer tudo, né? Mas desde que não gere problema para nós. E vocês acreditam que tem famílias que dizem que, nossa, nasceu mais um problema na minha casa? Eu já ouvi isso. Né? Eu já ouvi isso. Filho nunca é problema. Se nós geramos aquela criatura, é porque ela precisa estar junto de nós. Independente da maneira que ela vai vir. Muitas questões a gente conversa aqui, na questão da família,
E uma das questões que a gente levanta é a questão do aborto. Vamos deixar bem claro aqui, tem uma palestra especificamente para isso, né? Mas aborto é crime. A doutrina, em hipótese alguma, valida o aborto. Numa única exceção, se eventualmente a mãe estiver correndo risco de vida. A única exceção. Então, independente da maneira que aquele espírito está voltando aqui para a Terra, ele precisa ser recebido. E aí, quantas vezes a gente escuta, nossa, estou grávida de novo, foi um acidente. Gente, nós estamos em 2019. As tecnologias são imensas. E a gente ainda tem a coragem de dizer que foi um acidente. Pode isso? Não. Eu acredito que a gente precisa ter um pouquinho de raciocínio, né? A gente precisa entender um pouco mais a nossa vida, né? As pessoas normalmente querem as coisas, não querem suas consequências. Isso que nós temos que pensar bem. E aí, o filho precisa ser educado para a ética e a moralidade. Nós precisamos fazer com que ele siga pela senda do bem. Os pais são guias e orientadores. Nós temos uma questão muito importante. Nós precisamos orientar os nossos filhos desde pequenininho. E nós somos os guias deles. E os filhos confiam na gente. Quando que o filho procura um pai? Pode fazer um monte de coisa errada, mas quando ele estiver se complicando, ele vai pegar o telefone e vai ligar para a mãe. Nem que seja para ouvir a voz dela. Não é assim que funciona? Então vamos preservar isso e perseverar nisso. A paternidade consiste na disciplina fraternal. E isso é uma coisa importante. Toda criança precisa de disciplina. Disciplina fraternal. Nós temos que ensinar dando o exemplo. E eles vão se sentir bem. Porque eles precisam disso. Eles precisam ter a sensação de que eles estão sendo guiados. Hoje em dia nós temos uma dificuldade que a gente não está querendo cuidar disso, porque a gente não tem tempo, porque a gente tem outros compromissos, tem outras prioridades, e a gente acaba esquecendo que a gente precisa cuidar da nossa família. E os filhos precisam dessa disciplina. É importante para eles terem isso. Não é deixar eles fazer tudo. Muito pelo contrário, a gente tem que dizer o motivo daquele não posso, ou não pode. Porque eles são questionadores. Mas muito importante é aquele menino, a menina que recebe tudo hoje, quando ele encarar a sociedade, que a sociedade vai podar ele, o que vai acontecer? Ele vai se frustrar. Ele não vai entender como que eu tinha tudo e agora eu não tenho mais nada. Antes eu só pedia e vinha tudo na minha mão. Agora eu tenho que correr atrás. Então nós temos que preparar eles para isso. A gente não pode esquecer que oferecer tudo ao filho é educar. Não é isso. Nós temos que ter essa avaliação da disciplina fraternal. E a liberdade cobrando responsabilidade, pois auxilia no desenvolvimento moral. Ou seja, eu deixo você fazer, mas você é responsável. Garanto que se a gente conseguir incutir isso, a gente vai conseguir desenvolver uma sociedade bem melhor. E agora eu trouxe algumas coisinhas do livro que nós estamos utilizando esse ano, né? Todo ano a gente usa um livro para trabalhar sobre as questões da família. E esse ano a gente está usando o livro da Lúcia Moisés, que por acaso tem o título Educar Filhos, Compromisso Inadiável. Né? E eu trouxe algumas coisas que ela coloca ali no livro, que eu acho que são extremamente interessantes da gente analisar. Tá? Inclusive, já me adiantando, né, a Lúcia Moisés estará com nós em outubro aqui
num evento no fim de semana. Esse é o livro, tá? Primeiro que ela diz, né, que a vida física que se extingue na Terra continua plena no além, e nós sabemos disso. Nossos amores não se perdem jamais. Normalmente a nossa família é uma rede de espíritos que já se encontraram muitas vezes. Alguns estão voltando para resolver questões e outros estão voltando para consolidar o amor. A gente já viu isso. O Criador nos dá sempre novas oportunidades de nascer na carne para evoluirmos no espírito. Que bonito isso, né? Nascer na carne para evoluirmos no espírito. Isso que nós temos aqui é apenas uma máquina para que a gente possa transitar nesse ambiente denso aqui, mas na realidade nós somos o espírito. E Deus nos dá essa oportunidade de nós virmos para cá para evoluir. O acaso não existe, e sim o cumprimento da lei de amor e justiça. A vida material é um plano educacional, e na família é onde se realiza o seu aprimoramento. As maiores vicissitudes, os maiores problemas e os maiores resgates que nós temos de vidas anteriores estarão dentro de nossa família. E é exatamente nos esclarecendo disso, e aí que a doutrina nos traz esse esclarecimento, que a gente interpreta a importância da família, que é no seio familiar que nós vamos começar a desenvolver e evoluir pelo bem. Pais têm o papel de proteger na fragilidade e despertar a consciência para o amor e o bem. Os pais não estão sozinhos, sempre contam com ajuda, e contamos mesmo. Todos nós temos o nosso espírito protetor, anjo da guarda, ou amigo espiritual, cada um dá o nome que quiser. E sempre que a gente consegue se conectar com ele, elevando nosso pensamento, e principalmente na prece, ele vem e intui a gente. Como que a gente tem que lidar com aquela situação? Isso é fato. Os compromissos do passado que unem os seres sob os laços de família somente serão saudados com muito amor e dedicação. Se estamos com algum problema dentro da nossa família hoje, comecemos a resolver hoje. Se eu briguei com meu filho, vá lá e dê um abraço nele e peça desculpas. Se existe uma discussão por parte deles, tente compreender a situação. O que está levando ele a agir desse jeito? O principal, a prioridade é os laços de família têm que ser sempre soldados com amor e dedicação. Porque se nós não resolvermos isso agora, nós vamos resolver depois, numa outra situação. E pior ainda, porque dependendo daquilo que a gente praticou aqui, nós vamos resgatar depois. Temos uma consideração importante a fazer aqui, né? O livro Céu e Inferno traz para a gente, né, como é que a gente passa dessa para outra, né? E aí existe uma posição lá muito importante, né? Eu só vou conseguir resolver as coisas a partir de 3 questões que eu preciso resolver. Quais são elas? Arrependimento, expiação e reparação. Tudo que eu fiz de errado, eu vou precisar me arrepender. Mas se fosse assim, seria fácil. Eu vou ter que expiar. Eu vou ter que passar pela mesma coisa para aprender. E depois, eu vou ter que reparar. Que é que eu posso evoluir. Não tem muita alternativa. E para encerrar, eu acho essa frase maravilhosa, e eu queria deixar ela aqui de amostra, né? Que ela diz assim, ó: feliz o espírito que, diante das dificuldades trazidas de existências passadas, encontra pais comprometidos com o seguro progresso moral e tudo fazem para favorecer o seu atingimento. Eu acredito que essa frase consolida tudo que nós falamos aqui agora, né?
Feliz o espírito que encontra os pais que dirige a ele pela senda do bem. Essa é a paternidade responsável. Nós temos que interpretar que nós estamos aqui para amar. E o amor começa dentro da nossa família, dentro daqueles espíritos que vieram para dentro da nossa casa. E nós precisamos fazer todo o possível para cuidar bem deles e fazer com que eles evoluam, porque assim nós evoluímos também. E assim será feito. Agradeço pela oportunidade, muito boa noite, que todos sejam muito bem-vindos sempre, que Jesus esteja com vocês.